Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do MBA Web na USP-Exalc. Meu nome é Ellen e eu faço parte da equipe de relacionamento e farei o acompanhamento de vocês ao longo do nosso evento. Bom, espero que vocês estejam animados, tanto quanto nós, para iniciar esse webinar Tira Dúvidas, para que vocês consigam tirar todas essas dúvidas ao iniciar o MBA em Gestão de Pessoas. Estamos aqui direto do estúdios em Piracicaba, que são um dos nossos estúdios, para trazer a melhor qualidade, proporcionar para vocês qualidade de áudio, de som. Então essa é um pouco da estrutura que vocês terão ao longo dos 18 meses conosco. Para iniciarmos, então, hoje traremos um formato de webinar similar a um seminário virtual, onde temos aqui, eu como mediadora, alguns convidados importantes durante a trajetória de vocês, como, por exemplo, membros da coordenação do curso do MBA em Gestão de Pessoas, a madrinha, uma das responsáveis pelo acompanhamento acadêmico durante a jornada de vocês, e, claro, você e seus colegas de turma que podem participar através do chat aqui do YouTube. É importante eu destacar, já falando sobre as redes sociais, vocês conseguem nos acompanhar pelas redes. Quem estiver nos ouvindo através da transmissão via LinkedIn ou Instagram, eu peço que se direcionem aqui para o YouTube, porque todas as dúvidas serão respondidas através desse chat aqui do YouTube. E é importante também porque ao final do nosso encontro, é importante que vocês permaneçam conosco até o final. Quem participar e continuar aqui com a gente ao final do nosso encontro terá uma condição diferenciada. Então, ao participar, será disponibilizado para vocês, aqui no chat do YouTube, um formulário para que vocês preencham e garantam aí um desconto ao iniciar o MBA em Gestão de Pessoas. Qualquer dúvida relacionada a isso, é só enviar aqui no chat do YouTube ou no nosso WhatsApp, que estaremos atendendo você por lá também. Bom, sem mais delongas, para iniciarmos então o webinar do MBA em Gestão de Pessoas, vamos apresentar aqui a madrinha, uma das responsáveis pelo curso, e o professor Amaru, também que faz parte da coordenação do curso, e o professor Zaka, que está virtualmente acompanhando a gente durante o nosso encontro. Por gentileza, professor Amaru, pode se apresentar para o pessoal de casa. Bom, boa noite a todos. Para simplificar, né, eu sou o professor Amaru. Tenho uma grande satisfação de estar aqui hoje, cumprimentá-los e cumprimentar também aqui a equipe, a Ellen, a Patrícia, a Laís, o Vinícius, que vocês não estão vendo, e a Letícia, além dos companheiros de coordenação, como o Zaca, né, o professor Zacarias, a professora Adriana Caldana, que é a coordenadora institucional, enquanto eu sou coordenador acadêmico, a Carol Shinoda, que vocês vão conhecer, que é a coordenadora executiva, e o nosso time de monitores, o Edu, a Maria Paula, a Ana Paula, a Érica, né, e sem contar aí um time de colaboradores que ajudam a tocar esse curso. Quero destacar especialmente a presença aqui da madrinha, né, a Patrícia, que vai se apresentar depois, que é quem vai acompanhar essa turma. E é uma característica dos nossos cursos é eles terem uma madrinha. Em geral é madrinha, né? Não sei porquê, nunca tem padrinho. Estamos aqui hoje com a nossa madrinha. Perfeito, professor. Obrigada. Patrícia, se você pudesse apresentar também para o pessoal de casa. Claro, Ellen, primeiramente boa noite Ellen, boa noite professores, Amaru, Zaca, e também um super boa noite para vocês que nos acompanham aqui hoje, essa noite. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui hoje, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a Patrícia, sou madrinha do MBA em Gestão de Pessoas e responsável por acompanhar os alunos durante todo o processo de inscrição. Inclusive, já devo ter falado com alguém de vocês, com alguns presentes aqui hoje, feito esse convite para participar desse evento incrível essa noite. E aproveitem, Ellen? Peço aqui para que eles aproveitem, tirem mesmo as dúvidas, aproveitem que os professores estão aqui para isso mesmo, mandem mensagem ali no chat e aproveitem essa oportunidade única. Perfeito, Patrícia, é isso mesmo. Então, você que está no chat, já direciona suas dúvidas aqui. Professor Zaca, você que está aí virtualmente, se puder. Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui, primeiro na presença
hoje virtual, né, com os colegas, né, professora Maru, professora Adriana, madrinha do curso, enfim, toda a equipe que faz esse curso acontecer. E espero, né, poder ter uma boa troca, né, uma boa discussão com todos os interessados e interessadas em fazer esse nosso curso, né, que ele foi projetado, né, de uma forma tão especial, né, tão direcionada para quem quer se desenvolver na gestão de pessoas, em particular em aspectos de liderança. Então, acho que vai ser um momento bastante rico e uma troca, né, de conhecimento, né, tirar dúvidas, para que quem esteja aí na dúvida, puxa, mas será que esse curso é para mim? A ideia é que nós possamos, né, tirar todas essas dúvidas hoje. Perfeito, professor Zaca. A professora Carol está participando aqui com a gente no chat do YouTube. E a professora Adriana, faço então o convite para que se apresente aqui para o público de casa. Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui no MBA de Gestão de Pessoas do Hospesal, que eu tenho o maior carinho por esse curso. Estou há alguns anos já aqui ao lado do professor Maru, né, da professora Carol, do Zaca, grande Zaca, né? A gente sempre tem grandes referências aí, sempre do Zaca, né? A professora Maru é uma referência para mim há muitos anos, viu, professor? Sempre citando o professor aí nos trabalhos, nas aulas. Eu atuo na USP há mais de 15 anos na área de gestão de pessoas. Fico aqui em Ribeirão Preto, por isso estou virtualmente aqui com vocês hoje, mas estou já super engajada nos MBAs da USPesal, com uma estrutura incrível, vocês vão conhecer melhor hoje, tirar as dúvidas, e é um grande diferencial. Esse MBA é um prazer enorme participar, porque ele nem parece que é um MBA virtual, né, gente? A gente acaba conhecendo, tem maior carinho, envolvimento com o pessoal que ajuda aqui na produção, o pessoal que faz a parte, né, durante as aulas ali, de nos ajudar, falando, apresentando, né, fazendo aí o bate-bola junto com vocês. É uma equipe incrível e o curso em si pensado também, né, para atender as nossas necessidades hoje de gestão de pessoas, de liderança, eu tenho um pouquinho de experiência aí com atuação em liderança, né? Então, para mim é muito feliz, é uma ocasião muito feliz estar aqui com vocês nesse momento aí, né? De tirar as dúvidas e de estar presente nessa abertura. Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos, professora, é um prazer tê-la aqui conosco no MBA em Gestão de Pessoas. Já que apresentamos todos os professores que participarão hoje aqui conosco, vamos iniciar algumas dúvidas já direcionadas para a madrinha, para a Patrícia. Patrícia, se você puder falar um pouco sobre como funciona o acompanhamento ao longo do curso, você já introduziu, os professores já mencionaram bastante também relacionado ao acompanhamento ao longo do curso, mas se você puder complementar, Patrícia, e também mencionar para o pessoal de casa que está nos ouvindo, para quando está prevista o início do MBA em Gestão de Pessoas. Claro, Ellen. O MBA em Gestão de Pessoas, ele tem o início previsto para dia 22 de maio, né, uma quarta-feira. E o acompanhamento, ele é feito, né, por nós, madrinhas, padrinhos, durante todo o processo mesmo de inscrição até o final da jornada do aluno. Então, por exemplo, desde quando ele apresenta ali bem no começo o interesse pelo curso, quer saber mais, tanto sobre a plataforma, sobre as aulas e todas essas informações, né, sobre o curso, a gente está ali para ajudar, para auxiliar, para tirar essas dúvidas e até mesmo quando ele se torna aluno, a gente faz, né, nós fazemos esse acompanhamento, porque procuramos ficar perto, né, ficar próximos. Então, a gente sempre vai estar ali para auxiliar, né, esse inclusive é um dos nossos diferenciais, esse atendimento humanizado, esse atendimento próximo aos nossos alunos. Então, eles podem entrar em contato com a gente sempre que tiver alguma dúvida, seja por telefone, e-mail, WhatsApp, às vezes é ali mais rápido, mais fácil. E a gente vai estar aqui sempre para fazer esse acompanhamento da melhor forma que eles merecem. É isso mesmo. O curso está previsto para o dia? Para dia 22 de maio. 22 de maio, é isso mesmo. Então, para você que ainda não iniciou o processo de inscrição, faço o convite para participar desse nosso encontro. Então, ao longo da sua jornada, você terá padrinhos e madrinhas que auxiliarão você durante todo esse projeto para que você conclua da melhor maneira possível e receba ali ao final do curso o seu título
de especialista em gestão de pessoas pelo MBA USP-Exalc. Bom, professores, vou passar então aqui já falando um pouco mais sobre a temática do curso. É importante trazer para o pessoal que está nos ouvindo quem são, né? Quem é o público do nosso MBA e qual o objetivo do nosso curso. Professor Zaca, se você puder iniciar, será muito bom. Não, perfeitamente. Bom, qual é o público-alvo, né, do curso? Eu diria que, assim, profissionais de todas as áreas, né, das mais diversas áreas, que hoje lideram pessoas em estruturas funcionais ou estruturas projetizadas, ou que venham a ter esse desafio em breve, né? Então, aqui a ideia é alcançar quem quer se aprimorar nas habilidades, competências de liderança e aquelas pessoas que estão adentrando, né? Estão começando a gerenciar pequenas equipes e estão buscando mais conhecimento técnico, conhecer um pouquinho mais de método, né, para fazer isso acontecer da melhor maneira, né, da boa gestão de pessoas. O objetivo do curso é esse, é aprimorar essas habilidades de liderança e de gestão de pessoas. Perfeito. Professora Adriana, professor Amaru, querem complementar algo? Acho que o Zaca resumiu bem. É um curso universalista, ele se destina a qualquer profissional ou executivo que queira, assim, ter uma sólida formação, um sólido domínio da dimensão humana das organizações. Esse é o compromisso do nosso curso, Ellen. Obrigada, professor. Professora Adriana, Olha, comentar? Ellen, sim, eu sempre brinco assim, né? Todo mundo é gestor de pessoas em alguma medida, né? Só não descobriu ainda. Então, acho que as pessoas têm formações bastante variadas, né? Que vêm para o curso, a gente percebe que essa necessidade, né, essa vontade mesmo de se aprimorar, então, isso que o Zaca falou é muito importante, né? É destinado a qualquer pessoa que vai ter esse desafio. E eu costumo brincar que todo mundo tem, conforme a carreira vai, né, progredindo, a pessoa vai crescendo ali. Eu brinco assim: se tudo der certo, você vai ser gestor de pessoas. Então, é isso, né? A gente acredita, sim, que esses nossos alunos que procuram essa formação, essa complementação, essa continuidade, né, no aprimoramento com gestão de pessoas, vão conseguir competência, adquirir competências aí essenciais para fazer o desafio que, na verdade, né, acaba sendo de profissionais das mais diversas áreas. Obrigada, então, professores, por responderem a pergunta, né? Algo tão simples normalmente, mas que é uma dúvida frequente de quem está em casa nos ouvindo. É importante que vocês percebam a importância desse nosso encontro. Para você que está em dúvida se esse é o curso ideal para você realizar agora nesse primeiro semestre de 2024, então já conseguimos responder uma boa parte aí de quem estava em dúvida sobre alguma coisa, sobre essa tomada de decisão. Bom, Patrícia, se você puder nos ajudar também, né? Eu acho que a gente já começou aqui bem forte sobre a temática do curso, explicar para os nossos futuros alunos como que funciona a dinâmica das aulas, como que funcionam as avaliações, as frequências, até mesmo a aula gravada, a plataforma. Então, explica um pouco como que vai ser possível nossos alunos adquirirem ali esse facilitador que será a dinâmica das aulas para que eles consigam complementar ainda mais a trajetória profissional deles. Claro, Ellen. A nossa plataforma ela é própria, né? A plataforma Moove, e o acesso às aulas é diretamente pela área do aluno. Então, as nossas aulas ao vivo serão todas as quartas-feiras, das 19 às 23 horas, no horário de Brasília. Essas aulas, elas permanecem gravadas e disponíveis até o final do curso. Então, por exemplo, se o aluno não consegue acompanhar ali a aula ao vivo por algum compromisso, não tem problema. Por quê? Essas aulas, elas vão permanecer gravadas ali para ele poder assistir num melhor momento, né? Adaptando assim a sua rotina. E o melhor de tudo é que ele não vai ter falta por isso. E por quê?
Porque a frequência, ela vai ser contabilizada conforme a realização da prova. Então, por exemplo, a cada aula, né, ali na quarta-feira, na aula ao vivo, vai ter uma aula, uma avaliação, né, sobre aquela aula que foi ministrada. Essa avaliação, ela vai ficar disponível junto com a gravação até 24 horas, né, após essa aula ao vivo. E ela fica disponível no sistema por até 21 dias. E além disso, também tem 3 chances de realização por avaliação. Então tem um tempinho aí, né, para os nossos alunos fazerem. A gente tem essa flexibilidade da rotina ali, né? Então o nosso MBA, ele acaba acompanhando a rotina do aluno, o que é muito bom também. É isso mesmo. Então, toda semana vocês terão uma aula, né, e uma avaliação sempre sobre o conteúdo da aula que foi ministrada, com 3 tentativas, e o que prevalece será a nota, né, a maior nota que você tirar dentre essas 3 tentativas. Perfeito, Patrícia, obrigada. Professor Zaca, professora Adriana também, se puderem complementar sobre como está dividido, né, o MBA em gestão de pessoas, quais são os módulos, quais são as principais disciplinas ali, para quem iniciar essa jornada conosco agora em maio, ter esse conhecimento. Professor Zaca? Perfeito. Bom, o curso ele é estruturado em 3 grandes pilares, onde nós começaremos agora em maio falando sobre estrutura e processos de gestão de pessoas. Então, é um módulo mais técnico, digamos assim, que fala como que funciona uma área de gestão de talentos, né, de capital humano, e dura um semestre. Depois nós vamos para um segundo pilar, que é a fundamentação na perspectiva de negócios. Tá? Então, nós temos um módulo que conecta toda essa questão da gestão de pessoas com a estratégia. Tá? Então, nós falamos de modelos de gestão, é uma parte mais de negócios, é uma parte mais de business. E depois, o último módulo é um módulo de comportamento organizacional. Então, ali são abordados aspectos relacionados à cultura organizacional, à questão de comunicação, gestão de conflitos, negociação, comunicação não violenta. Então, nós temos 3 grandes pilares. Né? Então, o primeiro é mais técnico, de processos, né? Como que funciona essa estrutura organizacional de gestão de pessoas. Temos a conexão, o link com negócios, com business, e, por fim, o olhar de comportamento, né, organizacional. Então, eu já falei aqui de algumas disciplinas, né, mas assim, são mais de 60 disciplinas que nós temos ao longo dos 3 módulos, mas do ponto de vista técnico, nós temos fortemente aspectos de atração, de retenção, treinamento, desenvolvimento, educação corporativa, gestão por competências, temos um pouco de conversas de coach, por exemplo, avaliação de desempenho. Então, são várias disciplinas conectadas com cada um desses grandes pilares. A parte mais estrutural de processos, a parte de negócios e a parte de comportamento organizacional. Perfeito, professora. Professora Adriana? Zaca colocou bastante claramente, né, os 3 grandes blocos aí. Eu queria só salientar uma coisa que a madrinha Patrícia falou, né, que acho que é super importante. E a Ellen também mencionou, é super flexível a nossa estrutura, né, para que vocês realmente consigam ir navegando aí ao longo do período, com as aulas ao vivo, e também quem não puder estar conosco nas aulas ao vivo, poder fazer num outro horário no final de semana. Queria só complementar que assim, é muito legal para aquelas pessoas que conseguem participar do máximo de aulas possível no ao vivo, porque a interação com os professores nas aulas, né, as atividades, é muito legal também, tá? Ao longo dos módulos, ter aquela oportunidade ali de troca mais direta com os professores, né? Eu costumo conversar depois com os alunos, após as aulas, bastante, né? LinkedIn, mesmo no Instagram, é muito legal a gente ter essa troca depois. E às vezes a gente tem até depois, as pessoas que assistiram a aula uma semana depois, 10 dias depois, é muito legal também. Mas as pessoas que estão no ao vivo, com certeza, acabam tendo uma interação e um networking muito legal na hora dos intervalos, né? Com a turma, conhecer
os demais, né, fazer trabalhos em grupos, isso é muito legal também. Então, aqueles que puderem, eu reforço aí que o ao vivo é sempre uma oportunidade incrível para quem puder, né, assistir. Ao vivo tem algumas vantagens aí de networking, de interação bem bacanas. E professora, professor Amaru, quer complementar sobre os módulos, sobre as disciplinas? Não, acho que está bem resumido, Zaca. É uma ideia precisa, e a Adriana também, né? É um foco, são 3 focos, né? Comportamental, processual e o contextual. Acho que isso resume bem as três dimensões, os 3 pilares do curso. Perfeito, então. Para você que ouviu um pouco sobre essas disciplinas, além das informações que estão ali no site, você consegue solicitar a ementa completa, detalhada, com toda a bibliografia aqui do MBA em Gestão de Pessoas ali no nosso WhatsApp. Então aproveita esse espaço, aproveita esse momento que a gente está ali online para já atender a sua demanda. Peça já a ementa do curso e aproveite aí, quem sabe, depois da sua leitura, alguma dúvida, a gente já consiga direcionar aqui para os professores. Bom, vamos lá então. A gente já falou, o professor Zaca complementou muito bem sobre os pilares, sobre as disciplinas, sobre os módulos, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre como é formado, quem dará as aulas do nosso MBA em Gestão de Pessoas, como é formado o nosso corpo docente. Então, professor Amaru, se você puder falar para o pessoal de casa como é formado o corpo docente do MBA Uspesal, que é aqui do curso de Gestão de Pessoas. Bom, sendo um curso da USP, não é? Um curso da USP, digamos assim, por exigência da USP, e a maior parte do nosso corpo docente é formado por professores da USP. E isso é um dos diferenciais do nosso curso. Mas ser professor da USP significa que essas pessoas têm uma vasta experiência de sala de aula, uma vasta experiência de pesquisa, de participação em congressos internacionais, né, de atualização constante com os conceitos da gestão de pessoas e também de outras áreas, como acontece nos outros MBAs, né? E principalmente, dada toda essa proficiência dos nossos professores, naturalmente eles são muito demandados pelo mercado de trabalho, né? Como consultores ou, em muitos casos, como executivos. Então, há uma experiência acadêmica, né? O nosso corpo docente alia uma experiência prática, uma experiência do mundo corporativo. É isso que nós podemos assegurar aos nossos participantes, aos nossos potenciais alunos, né, que eles vão ter aulas com pessoas que têm uma excelente formação e uma excelente visão da prática, né, por meio da sua experiência no mundo das organizações reais. Professor Zaca, professor Adriano, querem complementar algo? Opa, sim, temos esse combo, né, professora Mauro, bem interessante, né, professora Adriana, que combinamos a excelência da Universidade de São Paulo, né, com os professores que estão dedicados à pesquisa, e temos também um mix com profissionais de mercado, tá? Então, nós procuramos combinar a profundidade metodológica, né, de conteúdo da academia com o que eu brinco, né, que é o jornal novo, né, que é aquele profissional, aquela profissional que vem dar a aula, trazendo na sua bagagem a sua experiência corporativa, né, a experiência de consultoria. Então, nós temos como um diferencial do curso justamente essa possibilidade, né, de combinar professores acadêmicos com professores também que são profissionais de mercado. Perfeito, professor. Então, para você que ficou com dúvida e quiser conhecer mais sobre o currículo dos nossos professores, ali no site tem uma aba Professores. Lá você já tem uma listagem de alguns professores que já estão confirmados para darem aula aqui no MBA em Gestão de Pessoas, assim como acessar o currículo, LinkedIn, quem sabe ali começar já essa interação com eles dentro dessas redes sociais. Bom, vamos lá. Nós falamos sobre o nosso corpo docente, da qualificação, né, de profissionais da Universidade de São Paulo, assim como
profissionais do mercado. E agora a gente vai falar um pouco sobre a dinâmica das aulas, novamente pegando um gancho sobre como esses professores vão disponibilizar todos os materiais, todos os artigos necessários para que vocês acompanhem também o curso. Então, Patrícia, se você puder falar para o pessoal de casa como eles acessarão todo esse material ao longo dos 18 meses de curso. Claro, Ellen. Os materiais, eles são todos acessados diretamente, né, ali pela plataforma, eles são disponibilizados ali na área do aluno e em formato PDF, né? Então, todos os materiais, tanto pré quanto pós-aula, eles vão ser disponibilizados ali, né, conforme cada professor. E isso também entra, né, na importância realmente, conforme bem a professora Adriana mencionou, a importância da aula ao vivo, né, da interação ali. Porque muitos professores também colocam esses materiais pré-aula, que às vezes, né, na aula ao vivo é mencionado para alguma dinâmica, algumas nuvens de palavras ou alguma atividade, né, também em grupo, feito todo o networking ali, né, com os colegas de turma, com o professor, através de talk shows também, né? Então é muito importante realmente essa participação na aula ao vivo. E esses materiais podem ficar tranquilos, ficam todos ali na plataforma. Inclusive, se algum aluno queira se aprofundar, né, mais em algum determinado tema, nós temos também a biblioteca, né, física e digital da USP e a digital também do PSEG. Então, é muito bom, podem ficar tranquilos, que ficam tudo disponibilizados ali na área do aluno para os alunos. É isso mesmo, inclusive indicações, normalmente, então, professores pré ou pós-aulas acabam indicando artigos, ou um filme, ou um livro, até mesmo, para que vocês consigam ali aprofundar cada vez mais a temática daquela disciplina. Bom, hoje falando sobre os diferenciais do MBA Hospesal, né, é importante trazer até mesmo sobre a perspectiva dos professores, dos membros da coordenação, qual é o diferencial do MBA em Gestão de Pessoas. Então, professor Zaca, se você puder falar para quem está nos ouvindo, qual é o nosso diferencial? Bom, nós já demos aqui uma pista, né? Mas eu diria que esse combinado de professores acadêmicos com profissionais de mercado, ter aulas transmitidas com o professor ali, né? O professor está presente, ele está ao vivo, ele está ali tirando dúvidas, ele está promovendo as discussões. Então, tem essa riqueza de ter ali o professor, a professora ao vivo e a aula ficar gravada, né, para o aluno, a aluna poder assistir depois no seu momento ou rever a aula quantas vezes quiser. Um outro recurso bastante interessante que nós temos à disposição é um time de professores tutores que ficam na retaguarda ali, ajudando também com as dúvidas dos alunos. Então, o professor, a professora está ali fazendo a sua explanação, a sua discussão, discutindo os casos, e para que ninguém fique sem resposta, nós temos um time de professores experientes que ficam ali respondendo no chat, ali na área de perguntas e respostas. Então, esse eu vejo também como um grande diferencial. Outra coisa bastante oportuna na grade do curso é que nós temos o conjunto de disciplinas, né, que forma a nossa ementa, mas nós temos também o que nós chamamos de tópicos especiais. Então, o que é isso? São temas que nós inserimos ao longo do curso mediante o interesse, o que está acontecendo no momento. Então, num curso, um ano e meio lá de curso, acontece muita coisa, né? Então, agora estamos falando muito de inteligência artificial, o ChatGPT, né? Um tempo atrás o metaverso. Puxa, mas como é que a gente acomoda esse tipo de assunto contemporâneo, atual, dentro da grade? É através desses tópicos especiais. Então, esse coringa, né, que nós temos e que nós inserimos aí ao longo dos 3 módulos, ajuda bastante, né, a trazer mais atualidade ainda para o curso. Nós temos também, apesar de ser um curso transmitido, né, um curso à distância, existe prática também. Tá? Então, nós temos trabalhos em grupo, então nós separamos dentro de um ambiente especial, nós temos um Zoom turbinado,
né, onde temos atividade em grupo, separadas em várias salas, os grupos discutem, promovem a discussão, as suas reflexões, e tem um grande debate, né? Então, há a possibilidade, né, de aliar a teoria com a prática através desses trabalhos em grupo, além de workshops extras que nós oferecemos fora do horário de aula, tá? Então, as aulas acontecem de quarta-feira, então nós, no outro dia, um sábado de manhã, ou um outro dia de conveniência, nós fazemos um encontro, né? Uma manhã toda, por exemplo, para discutir algum tema, enfim, daquele momento, daquele pilar que está sendo tratado em aula. Então, por exemplo, nós tivemos, né, recentemente um workshop sobre feedback e feed forward, né, que foi muito interessante, né? Então, vimos a teoria em sala de aula e depois pudemos trazer bastante profundidade num momento separado, né? Temos também o time de madrinhas, né, que ficam ali nos auxiliando, né, fora de aula, né? Então, estou com uma dúvida do TCC, estou com uma dúvida do calendário. Então, tem um canal, né, uma pessoa que vai ficar dedicada, né, para a turma, justamente tirando esse tipo de dúvida. Outra coisa, esse formato que nós temos, de ser à distância, ele favorece muito a diversidade. Então, nós temos alunos das mais diversas regiões do Brasil, fora do país, em diferentes setores. Então, tem um potencial de network muito, muito grande. Então, eu diria que assim, tem uma série de elementos combinados com a infraestrutura, né, com o corpo docente, com a metodologia, com a ementa, que tornam aí o curso bastante, bastante interessante. Obrigada, professor Zaca. Ainda considerando, então, as mudanças que a gente percebe atualmente, né? Qual é a importância? A gente já conversou um pouco, a professora mencionou, o professor Amaru também, sobre a importância desse profissional de gestão de pessoas dentro desse contexto que nós vivemos hoje. Professora Adriana, professor Amaru, se quiser mencionar também, qual a importância para quem está decidindo realizar hoje o ambiente de gestão de pessoas dentro desse contexto que vemos hoje, atualmente? Posso começar? Claro, professora. Ellen e turma, eu acho que assim é fundamental, né, a gente ver o profissional de gestão de pessoas como esse agente que dentro das organizações faz as coisas acontecerem com dinamismo, antenado aí com as temáticas mais fundamentais, mais atualizadas, né? Então, assim, o profissional de gestão de pessoas, ele não precisa ser só alguém que está na área de gestão de pessoas, como eu mencionei anteriormente. É uma pessoa com uma visão realmente do que as empresas hoje mais necessitam. Porque a gente vê hoje, né, em relação à sustentabilidade, que falamos todos, né, as práticas ESG, o profissional de gestão de pessoas é o que faz isso acontecer, é o que faz a transformação cultural dentro da empresa, é o que faz a estratégia ser aplicada, é o que ajuda aí, né, realmente a empresa a encontrar melhores formas de potencializar o seu resultado com as pessoas, né? Com as pessoas alcançando melhores níveis de saúde, de satisfação, de bem-estar, de desempenho, tudo isso junto. Então, todos esses blocos que a gente tem aqui no curso do MBA USPESALC, eles dão essa visão para esse profissional que vai ser demandado em qualquer organização, seja de porte grande, de porte pequeno. O MBA USPESALC não é só para quem está, né? Acho que eu quero frisar bastante isso, só quem está na área de RH, atuando no RH das empresas. É muito além do que isso. É esse profissional com essa visão múltipla, multidisciplinar aí, com foco em pessoas, né? Que isso vai ter em qualquer setor, em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de organização, seja ela uma organização agora, né, mais moderna, com trabalho virtual, a gente tem um monte de desafios, né? Que a gente viu sendo acentuado aí da pandemia para cá, e a gente sabe que o profissional de gestão de pessoas, ele tem esse olhar aí mais cuidadoso para as equipes, para os detalhes, enfim. É um profissional versátil e é um profissional aí que não precisa ficar restrito a um departamento ou outro, né? Eu acho que quem ocupa a posição de liderança ou quem pretende ocupar a posição de liderança, o curso de gestão de pessoas acrescenta muito na formação desse profissional.
Obrigada, então, professora. Professor Amaru, gostaria de complementar? Não. Perfeito. A gente consegue também trazer, para quem está em casa, quais são as opções de carreira que esse profissional terá também. Então, acho que é uma das dúvidas de quem entra e tem esse interesse inicial em gestão de pessoas. Já foi mencionado, né, que não é só focado para líderes, não é só focado para quem está ali nessa posição de RH. Então, quais são as possibilidades, as oportunidades de mercado que esse profissional consegue adquirir? Professora Adriana, professor Zaca também, se quiserem complementar. Olha, eu diria que assim, como a professora Adriana até trouxe, assim, não é de hoje que a gestão de pessoas, tanto em estruturas funcionais quanto em estruturas projetizadas, é fator determinante de sucesso nas organizações. E nesse mundo pós-pandemia, né, que a gente vive, essa questão ela é ainda mais estratégica. Então, ter uma boa gestão de pessoas permite, né, enquanto perspectiva de carreira, digamos assim, que egressos do curso possam atuar em áreas específicas com um mandato, né, de cuidar dos talentos das pessoas, as áreas de recursos humanos, mas também como a formação, né, ela passa por pessoas de uma maneira geral, também se aplica em gestão de equipes em projetos. Então, como que eu gerencio, né, uma equipe, uma organização temporária, né, que é um projeto? Também é bastante discutido no curso e, portanto, pode ajudar alguém que esteja nesse contexto, né, de projetos. Então, atuação funcional com equipes, atuação com equipes em projetos, eventualmente até desenvolver atividades de consultoria, ou seja, ligado às competências, né, ligado à gestão de pessoas. Como estamos falando de pessoas, se temos pessoas envolvidas, existem múltiplas carreiras que podem ser impactadas, né, por esse conhecimento que o curso oferece. Perfeito. O professor Amaru ia comentar também sobre... Sim, tem carreiras que são essencialmente ligadas a pessoas. Né? Por exemplo, carreira de educador, a carreira de técnico de equipe esportiva, né? As carreiras ligadas às profissões jurídicas, inclusive. Né? Qualquer carreira ligada a uma dimensão humana vai estar relacionada com o nosso curso. E a menos que você viva aí numa caverna técnica completamente isolada do mundo, né, você vai precisar se relacionar com pessoas e, portanto, né, o nosso curso oferece uma contribuição nesse sentido. Sem dúvida, né, quem quer fazer uma carreira na área de gestão de recursos humanos vai ter um grande benefício, né, um grande diferencial fazendo o nosso curso. Mas como os meus colegas enfatizaram, né, não é apenas para esses profissionais que o curso se dirige, se direciona. Bom, conseguimos já responder muitas dúvidas aqui que já estavam programadas. A gente vai iniciar então as dúvidas do chat. Nós temos ali muitas participações e isso é muito importante. Reflete no aprendizado de vocês, que vocês estão engajados, interessados em se manter aqui com a gente até o final e iniciar o MBA em Gestão de Pessoas. Então, agradeço ali quem já enviou as dúvidas no chat. Eu vou pedir só para vocês continuarem. Tem a equipe ali que está respondendo, tem a professora Carol Shinoda também, que faz parte da coordenação do curso respondendo. Então, vamos iniciar com algumas perguntas. Bom, o Marcos Castro perguntou: esse curso se enquadra para quem atua na área de vendas no agro ou gerência de equipes no agronegócio? Professor Amaru, se puder responder o Marcos. Eu reitero o que eu disse antes. Se você vai mexer só com agro, não é? Com melhoramento genético, solos, etc., e nunca vai se relacionar com pessoas, a resposta é não. Se você está envolvido em fazer isso, se você faz isso com o envolvimento de outras pessoas, você precisa entender contexto, você precisa entender a noção de stakeholder, né? Você precisa entender a noção de
de como formar equipes, como lidar com, inclusive lidar com clientes, com fornecedores. Esse curso é para você e para qualquer outra pessoa, qualquer outro profissional, não é? Que tenha a mesma, digamos assim, a mesma perspectiva humana no trabalho. Perfeito, acredito que foi bem respondido então aí, Marcos. Nós temos também da Maria Isabela, o curso aborda sobre comportamento humano. Professor Amaru, também, se puder já iniciar respondendo para a Maria. Sim, sim, a dimensão do comportamento humano é uma das 3 dimensões, um dos 3 pilares do nosso curso. E costuma ser o pilar, não é, que tem mais participação dos alunos durante as aulas, o pilar que mais gera perguntas, o pilar que mais demanda assim, consultas dos alunos aos professores, porque as pessoas se sentem retratadas, né? Os alunos vão sempre estar envolvidos com essas questões de diferenças individuais, vão estar relacionadas com essas questões de liderança, de motivação, de diversidade, que hoje para nós é muito importante, né? Enfim, né? Nós temos um sólido módulo de comportamento organizacional. Obrigada, então, professor Amaru. Professor Zaca, se tiver, e professora Adriana também, algum complemento, fiquem à vontade, tá bom? Eu diria que, assim, só para quem tiver curiosidade até no detalhe, né, desses 3 módulos, né, de consultar a ementa, né, do curso, mas, assim, dando um spoiler, né, talvez, desse módulo de comportamento organizacional que passa também pelas pessoas, nós temos disciplinas como autoconhecimento e diferenças individuais, nós temos introdução ao conhecimento organizacional, ao comportamento organizacional, inteligência emocional, saúde mental nas organizações, que foi um tópico especial que nós abordamos agora recentemente, motivação e liderança, diversidade e inclusão, gestão de mudanças, cultura, poder e influência, comunicação não violenta, gestão de conflitos, negociação, propósito de vida, criatividade, e por aí vai, né? Então, esse é um aspecto que é bastante destacado, como o professor Amaru comentou, e que gera bastante interesse e bastante discussão durante as aulas. Professora Adriana, posso fazer a próxima pergunta para você? Pode ser? Sim. Claro, então, vamos lá. Nós temos, então, a Maria Eduarda, perguntou: há um foco em estratégias de retenção de talentos em alguma das disciplinas? Eu sei que a gente já falou sobre as disciplinas, mas só para reforçar, então, ali para a Maria Eduarda. Bom, Maria Eduarda, eu acho que se você olhar lá no nosso detalhe, né, como o professor Isaac falou, lá no site, no primeiro módulo, você vai ver várias disciplinas relacionadas, porque assim, toda boa gestão de pessoas, ela gera atração e retenção de talentos, tá? Se uma empresa pratica uma boa gestão de pessoas e se tem lideranças ajustadas, né, que é a parte que a gente vê mais no terceiro bloco de comportamento, vai ter este efeito de retenção de talentos. Mas nós temos, sim, disciplinas específicas, tá, Maria Eduarda, que vão trabalhar essa questão aí, né, já nos processos e estruturas, né, no nosso bloco de processos, quando a gente fala de avaliação de desempenho, remuneração e benefícios, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, quando a gente fala até do processo de gestão de equipes de alta performance ou de carreiras, a gente está falando de atração de talentos. Então, só para fechar, né, para finalizar, atração e retenção de talentos é a nossa missão, né, no MBA de Gestão de Pessoas. Então, se a empresa consegue praticar tudo isso, ela vai ter esse efeito de retenção e gestão de talentos. Ok? Perfeito, professora. Nós temos aqui outra... Perdão, professor, quer comentar algo? Não, incluindo só, completando, assim, tem... o conjunto da obra acaba trazendo esse efeito, né, de retenção, mas eu poderia destacar talvez 2 disciplinas que nós falamos ali, que tem disciplina chamada motivação e liderança e treinamento e desenvolvimento, que acabam, né, fazendo aí tem um efeito, né, de pensar nisso, né, como é que eu acabo retendo lá o talento, né, como é que eu motivo, como é que eu desenvolvo. Então, assim, o conjunto da obra acaba, acho que, chegando nesse resultado.
Exatamente, Zaca. É o conjunto da obra, como eu estava colocando, né? A importância do conjunto da obra, inclusive falar que a disciplina de liderança e motivação que eu tenho ministrado em algumas turmas já aqui no MBA de Gestão de Pessoas é o meu xodó, viu, gente? Eu dou várias aulas nos MBAs nos PESAL, mas essa é a minha aula xodó, motivação e liderança. É uma aula que tem muito, sim, desse objetivo que o professor Zaca falou, né? De dar essa liga comportamental para tudo que o aluno viu em processos e na área de negócios, né? Trazer ali para como eu lido, né, no dia a dia com as questões dos indivíduos, das equipes ali como liderança. Obrigada, então, professores. Nós temos aqui mais dúvidas. O Pedro Oliveira. Como as matérias do curso integram tecnologias emergentes e tendências digitais na gestão de recursos humanos? Professor Zaca, gostaria de comentar? Opa! Como eu mencionei, nós temos dentro da estrutura, né, da lógica, da nossa metodologia, da ementa, os tais dos tópicos especiais. Então, ali nós conseguimos acomodar, por exemplo, um People Analytics, né, que é um tema quente, né, que agora a gente falando muito de inteligência artificial. Então, as questões mais contemporâneas, né, tudo que está acontecendo de mais novo, com tecnologia digital ou outras tecnologias, elas acabam sendo discutidas também em sala de aula, nos três pilares que nós temos, tá? Então, essa é uma forma de acomodar essas discussões mais tecnológicas e modernas, né? Incluindo temas como esse, né? De analytics, de inteligência artificial, indicadores. Então, sim, temos essa discussão em sala de aula e ela é bastante atualizada. Eu vi que vocês estão bem animados aqui no chat. A gente está chegando bem próximo ao final do nosso evento, tá? Mas fiquem tranquilos que as dúvidas que não forem respondidas, não deixe de aproveitar a oportunidade de chamar a madrinha responsável ali no WhatsApp para que a gente dê sequência e responda todas as dúvidas. Bom, o Carlos Gomes, ele mencionou: caros, o tema voltado à remuneração será contemplado no curso? Gostaria de entender melhor, por gentileza. Professor Amaru, se quiser comentar sobre como vai ser abordado? Sim, nós temos um módulo de estruturas e processos da gestão de pessoas. E, sem dúvida, tem um módulo de gestão de remuneração, assim como tem um módulo de recrutamento e seleção, tem um módulo de onboarding, né, de como acolher o novo funcionário, tem um módulo de uma aula, não é? Uma sessão, não é? De capacitação. Enfim, todos os processos, tem uma aula de como estruturar a área de recursos humanos nas organizações, como relacionar essa área com outras áreas da organização. Enfim, tem um módulo, que é o módulo, tecnicamente, o módulo se chama Processos e Estruturas da Gestão de Pessoas, não é? Tem o módulo de comportamento, o módulo de contexto. Mas, sem dúvida, a remuneração é um dos temas que faz parte do nosso elenco de disciplinas. Obrigada. Perfeito, né, professor? Inclusive, assim, temos uma disciplina só para falar disso, né? Remuneração e benefícios. E temos uma outra que conecta diretamente, que é a avaliação de desempenho. Tá? Então, sim, dentro desse grande pilar de processos, de estrutura, vários elementos como esse aparecem e são discutidos de forma cruzada. Perfeito. Eu acho que para encerrar, uma última dúvida do Eduardo Lopes. Já foi discutido um pouco aqui, mas é importante reforçar para quem deixou escapar essa informação. Então, professor, no curso teremos dinâmicas de situações reais ocorridas nas equipes das grandes companhias ou só conceitual? Professor Zaca, se quiser já responder o Eduardo. Opa, sim. Tá? Nós temos essa lógica durante as disciplinas, né, de trazer a fundamentação conceitual, metodológica, e já associar a uma questão de ordem prática. Né? O que acontece que, em alguns casos, em função de confidencialidade, né, de sensibilidade de informações, os professores e as professoras não abrem
talvez o nome da empresa, né? Então fiz uma consultoria na empresa tal e discutimos esse aspecto, né, dessa situação. Então, quando possível, é trazido o nome da grande empresa, né, quando são dados públicos, tá? Mas quando os dados são sigilosos, né, de uma consultoria que o professor, a professora aplicou, então nesse caso não, mas a lógica ela passa por uma exposição de conteúdo, de metodologia, de conceito, de teoria e atrelar com uma aplicação de ordem prática e com algum estudo de caso que ajude, né, a fundamentar, né, a consolidar esse entendimento. Então foi isso, as dúvidas do chat, foram várias que nós recebemos, várias foram respondidas ali mesmo no chat do YouTube. Então, por enquanto, se ainda ficou alguma dúvida, eu reforço, entre em contato com a gente, bate um papo com a madrinha, a Paty vai estar disponível ali no dia seguinte, outras pessoas já estão disponíveis ali no WhatsApp também, para a gente já tirar essas dúvidas e para que você tenha certeza de iniciar esse MBA em gestão de pessoas da melhor maneira possível, com a tomada de decisão correta. Então, sem mais delongas, foi gratidão para todos que permaneceram até aqui, ao final do nosso evento, como prometido e já garantido também. Então, quem participou conosco aqui até o final, não deixe de preencher o formulário, que amanhã, já tardar, a gente já consegue entrar em contato com vocês, aplicando ali a possibilidade do desconto. Então, não deixe de preencher o formulário. O desconto será aplicado apenas para quem preencher o formulário, para garantir também que você que participou até o final receba esse benefício. Então, eu vou passar para as palavras finais para os nossos professores, os convidados que estão aqui com a gente, prestigiando esse momento que vocês terão ao longo do nosso MBA. Então, professor, passar primeiramente os agradecimentos para quem está online, professor Zaca, se puder já dar os agradecimentos finais, as disposições finais para quem está nos ouvindo. Bom, primeiro, agradecer o convite para estar aqui falando aí desse curso que é tão caro, tão especial, né, para nós aqui da equipe, né, de coordenação dos professores, e estar aqui podendo trocar um pouquinho, né, e conversar a respeito é sempre um grande prazer aqui, uma gratidão aqui de estar nesse grupo falando sobre esse curso. E seguimos à disposição, né, para eventuais dúvidas, tá? Então, não tem pergunta boba, né? Qualquer coisa que vocês queiram saber, por favor, fique à vontade, estamos à disposição para ajudar nessa tomada de decisão que é tão importante, né? Escolher um curso que é um curso longo, né? Que vai requerer dedicação de tempo, investimento financeiro e tudo mais. Então, o nosso interesse é que vocês tomem essa decisão com todo o embasamento para que seja uma jornada, né, de muito desenvolvimento e que seja satisfatória em vários aspectos, né, que seja prazerosa, que seja gostosa. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Obrigado. Obrigada, professor. Professora Adriana, também fica à vontade. Queria também agradecer, né, um momento muito bom, né, aula inaugural, turma nova na área, e assim, reforçar as palavras do professor Zaca, dizendo que o MBA, o pessoal do PSEG, da USPESAL, eles têm um carinho pelos alunos, um atendimento tão próximo, que é como eu falei no início, vocês não se sentem só em nenhum momento, e assim, a gente que é professor também, o tempo todo, muito acompanhados, sabe, a gente não é aquela sensação estranha que eu já tive em outros lugares que eu dei aula, em outros MBAs, que às vezes você fica assim, nossa, mas, né, o que eu faço? Não, é atenção aos detalhes, é acompanhamento por perto, o professor se sente, né, bem acompanhado e os alunos também, o tempo todo nas interações, nos chats, nas tarefas, e ao longo da trajetória toda, né, até a finalização lá do TCC, com grandes diferenciais também, né, que é o MBAX, com os momentos presenciais de interação, enfim, fazer networking também nas aulas ao vivo. Eu acho que o MBA, os PESAL, tem uma estrutura, não só de corpo docente, da estruturação mesmo dos módulos, que eu acho bastante completo, essa estrutura mesmo de apoio faz total diferença. Eu queria agradecer, né, toda a equipe que nos ajuda aí nos bastidores e para dar aos nossos novos alunos aí a certeza de que aqui eles vão ter qualidade e atendimento e próximo e
personalizado o tempo todo. Obrigada. É isso mesmo. Professora Maru, então, passar as palavras para Eu o também senhor. quero agradecer especialmente, né, aos meus colegas e as palavras generosas com que a Adriana começou a intervenção dela. Mas eu quero destacar, né, para os participantes que quando você vem fazer esse curso aqui, você está entrando na USP, que a USP é a melhor universidade do Brasil, né, isso não se discute. Está em todos os rankings, em todas as pesquisas, e ninguém mais pode oferecer isso. O estudo na melhor universidade do Brasil, se não o MBA USP Exalc. E eu, durante minha longa carreira como professor da FEA, né, onde eu passei uma boa parte da minha vida profissional antes de vir aqui para o PSEG, nós sempre nos perguntávamos, né, melhor por quê? Por que que nós somos melhores? Eu falo, nós não sabemos exatamente, mas tem um fator que é determinante. É o aluno. Né? O aluno da USP é que faz a diferença. Porque o aluno da USP aceita desafios. O aluno da USP desafia os professores. O aluno da USP, né, como aliás algumas perguntas aqui sugeriram isso, né, o aluno da USP quer o novo, quer o desafiador. Ele não quer o convencional, o que é fácil. Né? E o nosso curso é um curso que oferece desafios. Ele tem provas, tem TCC, tem defesa. Para tudo isso, né, nós temos acompanhamento, nós temos as madrinhas, os padrinhos, nós temos uma estrutura de apoio, né? Nós temos orientadores, né? E nós temos uma organização por projeto, ou seja, cada curso tem a sua estrutura. Nós não temos aqui um balcão, né? Onde todo mundo é atendido indiscriminadamente, não é assim. Então você tem um atendimento personalizado na melhor universidade do Brasil. Seja bem-vindo, né? Se você aceitar o nosso convite. Obrigado. E obrigado aqui a todos também, a Patrícia, a Ellen, toda a equipe que nos acompanha aqui hoje. Obrigada, professor. Patrícia, passo a palavra então para você, fazer o convite para quem ficou com a gente até o final, a participar da nossa aula inaugural também, seus agradecimentos finais. Claro, Ellen. Foi um prazer, né, estar aqui essa noite com vocês. Aproveito, né, para desejar muito sucesso na jornada, né, dos nossos novos alunos. Eu também, né, faço esse curso de gestão de pessoas, estou amando. Professores incríveis, aulas sensacionais. Garanto que vocês vão se interessar, vão gostar de todo o conteúdo que o curso proporciona. Principalmente esse acompanhamento, essa certeza dessa proximidade, a certeza mesmo de ser único aqui no MBA USP Exalc. Aproveito para fazer o convite, igual a Ellen mencionou, da aula inaugural vai ser no dia 22 de maio, eu espero vocês. Também fico à disposição para qualquer dúvida, mínima que seja, vou estar ali disponível, pode me chamar lá no chat, WhatsApp, telefone, e-mail, fico aqui à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada a todos vocês que ficaram conosco até o final. Agradeço também aos convidados, a toda a equipe que está aqui no chat também respondendo. O agradecimento final e o convite novamente. Essa aula ela é aberta, então se está com dúvida ainda depois desse webinar, participe da aula inaugural, veja como funciona a estrutura da aula. Eu sei que a aula inaugural ela é sempre bem dinâmica, bem cheia de oportunidade, mas para vocês entenderem, conhecerem a plataforma, é uma oportunidade também de vocês já iniciarem ali, tendo a certeza do que vocês escolheram. Então aproveitem, participem da aula inaugural, inicie já o processo de inscrição. Falta um pouco de tempo ainda para o curso iniciar, mas esperamos por você. Eu espero que o evento tenha proporcionado também os melhores conteúdos e também muitas respostas para quem estava com dúvida. Mais uma gratidão e esperamos vocês na próxima aula inaugural. Encerramos então a nossa edição do MBA Webinar com o MBA em Gestão de Pessoas, com convidados especiais e esperamos você. Então até logo, até mais e esperamos vocês na aula inaugural. Tchau, tchau. Tchau, tchau.